Olá, queridos alunos e alunas, vamos para mais uma aula, dessa vez uma aula de literatura. Pessoal, nós já estudamos sobre as vanguardas europeias, a Semana de Arte Moderna e agora nós vamos para a primeira geração do modernismo brasileiro. Essa primeira geração foi a geração que impulsionou o movimento modernista no Brasil, que alavancou a Semana de Arte Moderna. E essa geração é a geração da fase de 1932, que vai a 1922, que começa com a Semana de Arte Moderna e vai até 1930. Então nós vamos aprender hoje as características dessa geração e quais são os principais autores dessa geração modernista de 22 a 30. Modernismo. Iniciou-se no Brasil com a Semana de Arte Moderna de 22. Didaticamente, divide-se o modernismo em 3 fases. Pessoal, nós estudamos o modernismo brasileiro em 3 fases. A primeira fase, que é essa primeira, que inicia-se em 1922, que é a fase mais radical e fortemente oposta a tudo o que foi anterior, né, na literatura, né, cheia de reverência e escândalo. Nós temos uma segunda fase, que é uma fase mais amena, que formou grandes romancistas e poetas, né, que, digamos assim, que ela baixou a poeira levantada pelos primeiros modernistas. E uma terceira fase, também chamada de pós-modernismo, que é formada por vários autores, que se opunha, de certo modo, à primeira fase. E era por isso ridicularizada com o apelido de neoparnasianismo. Então, essa terceira fase, que nós vamos estudar posteriormente, foi caracterizada e chamada de neoparnasianismo. Então, a primeira fase modernista no Brasil, que se deu entre 1922 a 1930. Características. Caracteriza-se por ser uma tentativa de definir e marcar posições. Período rico em manifestos e revistas de vida efêmera. Pessoal, eu não coloquei esses manifestos nesses slides, nessa aula, porque eu já falei desses manifestos na aula anterior, quando eu falei da Semana de Arte Moderna. Então, esses manifestos, eles ficaram muito em evidência nessa fase. Foram manifestos escritos por esses autores modernistas, Oswald de Andrade, né, Mário de Andrade e outros autores. Então, é a fase mais radical, porque, como eu falei, uma fase... Quando eu dei aquela aula sobre a Semana de Arte Moderna, eu falei que os escritores, eles trouxeram realmente o modernismo para o Brasil e numa versão completa ao tradicionalismo das gerações anteriores. Então, essa fase ela foi marcada por um radicalismo muito forte, muito grande. É justamente em consequência da necessidade de definições e do rompimento de todas as estruturas do passado. O modernismo da primeira geração foi um modernismo bem radical. Ele realmente veio para saculejar a literatura brasileira, indo de encontro a todas as manifestações artísticas tradicionais, até então em evidência no Brasil naquela época. Então tem um caráter anárquico e forte sentido destruidor. Quais são os principais autores, né, que a gente estuda? Tem outros, são vários, mas dentre os mais estudados, os mais importantes, nós temos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, que foram os autores que iniciaram o movimento da Semana de Arte Moderna. Características dessa geração, da primeira fase. Busca do moderno, original e polêmico, né? Caracterizou-se por essa busca sempre da originalidade, tanto nas formas da escrita como na linguagem. Nacionalismo em suas múltiplas facetas, né? Então procurou-se buscar o que era de nacional, evidenciar o nacional em suas várias formas em que esse nacionalismo se apresenta. Volta às origens e valorização do índio verdadeiramente brasileiro, o índio como o herói nacional. Língua brasileira, falada pelo povo nas ruas. Então você percebe
nos poemas, principalmente os poemas de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, essa coloquialidade, essa linguagem falada do dia a dia, né? Eles trouxeram para as suas poesias. Paródias, tentativa de repensar a história e a literatura brasileiras. A postura nacionalista apresenta-se em duas vertentes. Primeiro, nacionalismo crítico, que é o nacionalismo consciente de denúncia da realidade, identificado politicamente com as esquerdas, né? O nacionalismo que procurou denunciar as mazelas sociais, denunciar a miséria, a fome, né? a pobreza extrema. E, por outro lado, temos o nacionalismo ufanista, um nacionalismo um pouco utópico, né? Exagerado demais, identificado com as correntes de extrema-direita. Então, essas duas vertentes do nacionalismo foram percebidas nessa primeira geração do modernismo brasileiro. Mais características, né? O período de 1922 a 30 é o mais radical do movimento modernista, justamente em consequência da necessidade de definições e do rompimento com todas as estruturas do passado, daí o caráter anárquico dessa primeira fase e seu forte sentido destruidor, assim definido por Mário de Andrade. Então, uma primeira fase que veio com um caráter bastante anárquico, né, bastante destruidor, completamente avesso às tradições. Vamos ver o que Mário de Andrade disse. Mário de Andrade disse assim: se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor do movimento modernista, isto é, o seu sentido verdadeiramente específico, porque, embora lançando inúmeros processos e ideias novas, o movimento modernista foi essencialmente destruidor. Mas esta destruição não apenas continha todos os germes da atualidade, como era uma convulsão profundíssima da realidade brasileira. O que caracteriza esta realidade que o movimento modernista impôs é, a meu ver, a fusão de três princípios fundamentais: o direito permanente, a pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Então, esse é realmente o objetivo dessa primeira fase, né? Caracterizado por esses três princípios aí: o direito permanente, a pesquisa estética, né? A atualização da inteligência artística brasileira, né? Colocar mais em evidência esse lado artístico, essa liberdade de expressão do artista brasileiro, e também a estabilização de uma consciência criadora nacional, ou seja, o nacionalismo, que é o nacionalismo das duas vertentes que a gente já viu antes. Então, algumas revistas e manifestos, como já foi falado na aula que eu dei sobre a semana, várias obras, grupos, movimentos, revistas e manifestos ganharam o cenário intelectual brasileiro, numa investigação profunda e por vezes radical de novos conteúdos e de novas formas de expressão. Entre os fatos mais importantes, destacam-se a publicação da revista Claxon, lançada para dar continuidade ao processo de divulgação das ideias modernistas, e o lançamento de 4 movimentos culturais, que é o Movimento Pau-Brasil, o Verde-Amarelismo, a Antropofagia e a ANTA, que eram movimentos, né, que foram evidenciados ainda nessa primeira década, né, de 1922 em diante. Esses movimentos representavam duas tendências ideológicas distintas, duas formas diferentes de expressar o nacionalismo. Um era mais ufanista e o outro mais como antropofágico, né? Mas não tanto ufanista, mas que realmente pudesse valorizar o nacional, mas sem deixar de lado aquilo que vinha da Europa, né? Degustar aquilo que vinha e tirar o que é bom e deixar o que realmente era valorizado pelo nacionalismo. Temos lá Bacuru, né, que é um quadro, Tarsila do Amaral. Esse é o quadro mais importante já produzido no Brasil. Tarsila pintou um quadro para dar de presente para o escritor Oswald de Andrade, seu marido na época. Tarsila e Oswald batizaram de Abapuru, né, o homem que come. Oswald, inspirado na ideologia representada pelo quadro, escreveu o Manifesto Antropofágico e criou o movimento antropofágico com a intenção de deglutir a cultura europeia
e transformá-lo em algo bem brasileiro, bem nacional, essa mesclagem, né, do europeu com o nacional, né, deglutindo o que vinha da Europa e tirando o que prestava e mesclando com o nacionalismo. Este movimento, apesar de radical, foi muito importante para a arte brasileira e significou uma síntese do movimento modernista brasileiro que queria modernizar nossa cultura, mas de um modo bem brasileiro. Então, apesar desse movimento ter sido um movimento radical, um movimento de ruptura realmente anárquico, ele trouxe grandes contribuições para a nossa literatura brasileira, que a partir daí iria ser produzida. Principais autores: Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é uma das figuras mais importantes da poesia brasileira e um dos iniciadores do modernismo, né? Sua poesia destaca-se pela consciência técnica com que manipulou o verso livre, participa indiretamente da Semana de Arte Moderna, quando Ronald Carvalho declama seu poema Os Sapos. Então ele enviou, até coloquei na aula passada, um poema para ser declamado na Semana de Arte Moderna. Este poema era intitulado Os Sapos, em que o principal objetivo é ridicularizar o movimento parnasiano, o movimento anterior. Um dos poemas de Manuel Bandeira que diz: beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verde te adorar, intransitivo, te adoro, te adora. Então você percebe aí que há uma simplicidade na linguagem, uma mescla, né, de poesia com prosa. Então essa liberdade criadora que os artistas tinham de criar, é isso que eles reivindicavam, e é isso que eles faziam na escrita. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada, você parece louca. Então essa é a liberdade criadora dos poetas. Aqui a tragédia brasileira, de um poema também, um conto de Manuel Bandeira, mas eu não vou ler, é muito conhecido, né? Depois vocês procurem ler esse texto. Pode passar. Sempre pensando na questão do Manuel Bandeira ainda, né? Sempre pensando que morreria cedo, tuberculose, acabou vivendo muito e marcando a literatura brasileira. Morte e infância são as molas propulsoras de sua obra, né? São temas bem recorrentes na obra de Manuel Bandeira. A morte, a infância, ironizava o desânimo provocado pela doença, mas em Cinza das Horas apresenta melancolia e sofrimento por causa da Dama Branca. Além de ser um poeta fabuloso, também foi ensaísta, cronista e tradutor. O próprio autor define sua poesia como a do gosto humilde da tristeza. E aí é um dos exemplos pneumotórax de um tema bem recorrente, que é a questão da doença, né, da tuberculose que assolava Manuel Bandeira. Pode passar. O outro autor muito conhecido da nossa literatura da primeira fase do modernismo é Mário de Andrade, o paulista Mário de Andrade. Um dos organizadores do modernismo e da Semana de Arte Moderna foi o que apresentou o projeto mais consistente de renovação. Começou escrevendo críticas de arte e poesia, ainda parnasiano, com o pseudônimo de Mário Sobral. Rompeu com o parnasianismo e o passado com Paulicéia Desvairada e a Semana, da qual participou ativamente. Então ele foi um participante bem ativo na Semana de Arte Moderna. Então, na primeira fase, né, da obra de Mário de Andrade, você percebe ainda uma fase ainda parnasiana, ligada aos moldes tradicionais, parnasianismo, e rompeu posteriormente, né, para iniciar o movimento modernismo brasileiro com Paulicéia Desvairada e também com a Semana de Arte. Injetou em tudo que fez um senso de
problemático brasileirismo, daí sua investida no folclore. De jeito simples, sua coloquialidade desarticulou o espírito nacional de uma montanha de preconceitos arcaicos. Lutou sempre por uma literatura brasileira e com temas brasileiros. Seu primeiro romance é Amar, verbo intransitivo, que penetra na estrutura familiar da burguesia paulistana, sua moral e seus preconceitos. Aborda, ao mesmo tempo, os sonhos e a adaptação dos imigrantes na agitada paulicéia. Já em Macunaíma, que é uma obra ímpar de Mário de Andrade, herói sem nenhum caráter é o personagem principal. Macunaíma é um herói, ele é um anti-herói, na verdade. Cria um anti-herói com um perfil indolente, brigão, covarde, sincero, mentiroso, trabalhador, preguiçoso, malandro, otário, multifacetado. Inspirando-se no folclore indígena da Amazônia, mesclando as lendas e tradições das mais variadas regiões do Brasil, constrói-se um herói que encarna o homem latino-americano. Macunaíma é uma figura totalmente fora dos esquemas tradicionais da prosa de ficção, uma aglutinação de alguns possíveis tipos brasileiros. Então, através de Macunaíma, ele faz um retrato típico do homem latino-americano, né? Aquele anti-herói, que muitas vezes tira proveito das situações, um preguiçoso, né? Às vezes trabalhador, mas às vezes preguiçoso, aquele malandro, né? Que fica tirando casquinha de um de outro. Então, é um retrato típico do anti-herói, né? Uma figura bem caricata da nossa literatura brasileira, o Macunaíma. Outro autor é Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, um dos precursores, né? Um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna, autor do movimento antropofágico. Foi poeta, romancista, ensaísta e teatrólogo. Figura de muito destaque do modernismo brasileiro. Ele trouxe de sua viagem à Europa o futurismo. Amigo de Mário de Andrade, era seu oposto. Era milionário, extrovertido, mulherengo. Casou-se 5 vezes, as mais célebres sendo as 2 primeiras esposas, que é a Tarsila do Amaral e Patrícia Pagu Galvão. Foi um dos principais artistas da Semana de Arte Moderna e lançou o movimento Pau-Brasil e a antropofagia, corrente que pretendia devorar a cultura europeia e brasileira da época e criar uma verdadeira cultura brasileira. Fazendeiro de café, perdeu tudo e foi à falência em 1929 com o crash da Bolsa de Valores. Militante esquerdista, passou a divulgar o comunismo junto com Pagu em 1931. Mas desligou-se do partido em 1945. Sua obra é marcada por irreverência, coloquialismo, nacionalismo, exercício de demolição e crítica. Incomodar os acomodados, estimular o leitor através de palavras de coragem, eram constantes preocupações desse autor. Então, os poemas de Oswald de Andrade são poemas, ele teve essa liberdade de criação, né, com poemas que a crítica conhece como poemas telegráficos, que são poemas bem pequenos, muito próximos da oralidade, próximos da prosa, né, usando realmente a língua falada no dia a dia, a língua do brasileiro no seu dia a dia. Isso era a liberdade de criação, era isso que eles queriam, trazer essa liberdade de criação, mesclando poesia com prosa, uma linguagem mais coloquial, a linguagem falada pelo povo, a linguagem realmente do brasileiro. Nós temos um poema aqui de Oswald, que é Eu de Português, que diz assim: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então aqui você percebe a crítica que Oswald de Andrade faz do português, né, trazido da Europa e imprimido no índio, né, imprimida a linguagem, foi impressa a linguagem no índio, né, o índio foi obrigado a desligar-se da sua língua de origem e apreender o português. Então você percebe aqui uma crítica do Oswald em relação à questão dos portugueses quando chegaram aqui ao Brasil. Então isso, gente, essa foi a nossa aula. Então,
Espero que vocês tenham aprendido, espero que eu tenha contribuído, né, com esse estudo sobre a primeira geração modernista brasileira. Então, espero que vocês possam se inscrever no canal para que possam ver os próximos vídeos que forem colocados lá no canal. Então, boa sorte e bons estudos.